Boa noite, tudo bom? Opa, aguardando o nosso Milton. Opa, boa noite! Tudo bem, Augusto? Como é que vai? Graças a Deus, tudo certo. E por Que aí, bom, como é que tá? Muito também. frio? Não, não, tem feito dias bonitos aqui em São Paulo, tem feito calor. À noite cai um pouquinho a temperatura, faz um ventinho frio, mas a gente tem tido dias muito bonitos, tem feito até muito calor. Ontem ou anteontem, chegamos a quase 30 graus aqui em São Paulo. Tá previsto agora uma onda de frio para o final de semana, né? Para sábado. Dá, perfeito. Milton, só aguardar um minutinho para dar tempo pro pessoal entrar. Já vou Claro, fazendo claro. fazer uma introduçãozinha, né? Já falando um Boa. pouquinho dos principais motivos da nossa live, né? Dessa Sim. campanha toda, dessa maratona toda de lives que eu tenho feito aí. É o Gabrielzinho, uma criança de 12 anos, foi diagnosticado com câncer na perninha, um câncer muito agressivo, um câncer ósseo muito raro. O Gabrielzinho estava com a cirurgia de amputação marcada para a perninha dele, né? Até quando a gente conheceu ele. A gente correu lá, conhecemos a família, uma família espetacular, sensacional, uma criança muito alegre, uma criança que não deixa ninguém para baixo, que sempre colocando os pais para cima, sem deixar os pais desanimarem. Nós fizemos uma correria para resumir a história, conseguimos uma vaga para o Gabrielzinho no Hospital do Amor lá de Barretos, que é o hospital referência, né, do câncer, tem a ala só infantil, que é um hospital espetacular. O Gabrielzinho fez todos os exames, graças a Deus fizeram uma cirurgia que não foi amputação, uma cirurgia com uma endoprótese, que tem uma série de coisas a serem percorridas ainda, tem quimioterapias, tem fisioterapias, vai ter algumas consequências no crescimento, algumas outras cirurgias que tem que fazer, mas é o mínimo, perto de tudo como estava a situação e o jeito que está hoje, o Gabrielzinho, cada dia você vê a evolução dele, sorriso no rosto, já está na cadeirinha de roda dele empinando pipa no jardim, então é uma coisa assim, bem cativante. E com tudo isso, a família teve que largar, né? Fora a pandemia, teve que largar o emprego, acompanhar o Gabriel. Então, para ajudar essa família, nós estamos rifando algumas camisas de presentes do pessoal que eu trabalho com futebol, então a gente tem esses contatos. Pessoal fraco por aí, viu, Milton? Zico, a camisa do Zico, a camisa Não, do Elzo, não precisa de mais ninguém, só o Zico já já estou satisfeito. a camisa do Zico assinada por ele, a camisa do Elzo de 86 assinada pelo Elzo. Aí tem a camisa dos clubes, do Corinthians tem o Chicão, do Santos tem o Robert. Inclusive o Robert me ligou ontem falando que a dele não está só assinada por ele, está assinada pelo Gabigol, pelo Gustavo Oliveira, também ele deu para o pessoal que jogou no Santos, que está lá no Flamengo, assinaram também a camisa, então tem uma série de assinaturas. A do Palmeiras é do Veloso, do São Paulo tem a do Luiz Chulapa, do Leandro Guerreiro. Então, pessoal, entra lá, rifme.com.br, rifme para o Fábio. O Fábio acabou de entrar. O Fábio é o pai do Gabrielzinho. Grande beijo pro Fábio aí. rifme.com.br. Compra uma rifa, coisa barata, 15, 20 reais, que no final, com a ajuda pequena de todo mundo, dá um movimento enorme. Então a gente vai fazer o bem, eu tenho certeza que todo mundo sai ganhando nessa. E Milton, muito obrigado pelo tempo cedido, muito obrigado por estar com a gente nessa campanha, por estar com a gente aqui para bater um papo, falar um pouco da sua carreira, falar um pouco da sua história, essa história extremamente de referência, né? Eu sou formado em jornalismo, fiz faculdade de jornalismo, então quem não escuta a voz do quem não imita o Milton Leite, né? Quem não imita os bordões do Milton, muito obrigado de coração, viu? Augusto, eu que estou muito satisfeito de poder participar e ainda mais uma noite que teve agora há pouco o Cláudio Zaidan, né? Falar depois do Zaidan é covardia, porque o Zaidan é um monstro, né? Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e mandar um grande abraço para o Gabriel. Se você topar, eu posso mandar alguns livros meus autografados, se você quiser botar Poxa aí vida, na rifa também, porque eu tenho alguns exemplares aqui em casa, posso te mandar até com autógrafo, depois você distribui, espetacular. depois você me Nossa, com manda aí certeza. o local para onde eu posso mandar. Mas enfim, estou muito alegre de estar podendo participar. Quero mandar um grande abraço para o Gabriel, dizer que nós estamos todos torcendo para que rapidamente ele possa se recuperar e seguir sua vida. Legal. Olha o Elivelton aí, ó, o homem dos gols decisivos. Tá sempre com a Grande gente. Elivelton. Narrei gol dele, hein? Narrei gol dele. É, Elivelton, Gaguinho, figura. Daqui a pouco ele começa a cornetar a gente nas lives. Ele faz isso toda vez. É, é. Hamilton, vamos conversar. Como é que foi essa
Esse começo de história era um sonho de garoto, assim, ficava imitando alguém, aquela coisa de criança. Como é que foi esse começo? Ô, Augusto, você sabe que assim, eu quando era garoto, eu não sonhava ser narrador esportivo, eu não sonhava fazer rádio, televisão, nada disso, né? Eu garoto, sempre fui muito apaixonado por esportes, eu pratiquei muitas modalidades, eu joguei muita bola quando era garoto e tal, mas eu não sonhava em trabalhar com isso, né? A não ser quando você tem 7, 8 anos, que você imagina que você vai ser o novo Pelé, né? Então você acha que você vai ser jogador de bola. Eu jogava muita bola na rua, na época que ainda aqui em São Paulo, onde eu morava, ainda era possível jogar bola na rua. É, mas quando eu comecei a crescer, que eu virei adolescente, quando você começa a definir para onde você vai levar a sua vida, para que carreira você vai levar, eu sempre fui um cara que gostei sempre muito de ler, eu gosto muito de escrever. E tinha um sonho, meu sonho, na verdade, quando adolescente, era ser escritor, eu queria ser um escritor de ficção. Mas em pouco espaço de tempo eu percebi que eu não tinha grande talento para isso, né? Eu escrevia e acho que escrevo muito bem, mas não para ser um ficcionista, que era o meu sonho. E aí eu comecei a imaginar como é que eu posso trabalhar escrevendo, né? Já que é uma coisa que eu gosto tanto de fazer. E imediatamente pensei no jornalismo. Foi por isso que quando eu fui para a faculdade, eu fiz faculdade de jornalismo e comecei minha carreira trabalhando em jornal porque eu queria trabalhar escrevendo, né? Uhum. Na verdade, a vida acabou me levando por esses outros caminhos, né? Porque lá em Jundiaí, eu morava em Jundiaí na época, eu fui para lá adolescente, né, aqui no interior de São Paulo, e quando eu comecei a trabalhar no jornal, comecei a fazer faculdade, rapidamente eu arrumei um emprego para trabalhar no jornal de Jundiaí lá na cidade. Esse mesmo grupo que tinha o jornal tinha uma emissora de rádio, aí acabei indo fazer rádio, que era uma coisa que eu nunca imaginei fazer, mas acabei sendo levado para fazer emissora de rádio. O trabalho em rádio lá em Jundiaí acabou me trazendo para São Paulo, porque um diretor da Rádio Jovem Pan aqui em São Paulo me ouviu um dia no ar lá e achou bom, resolveu me contratar. Mas tudo no esporte, Milton? Não, praticamente Não, vim ontem trabalhar no esporte. Não, eu trabalhava no Uhum. jornal, por exemplo, eu fazia um pouco de tudo. Eu tive Uhum. passagens no esporte, né? No jornal, por exemplo, eu cheguei a ser editor de esportes. Na rádio, eu comecei como repórter de campo, mas eu apresentei programa de variedades, eu apresentei jornal, eu escrevi jornal, enfim. Então eu tinha uma série. O esporte, na verdade, sempre foi uma coisa meio segundo plano no meu começo de carreira, né? Quando eu venho para São Paulo, eu vim para a Rádio Jovem Pan primeiro, vim para o Estadão primeiro, para o jornal. Depois, ainda trabalhando no Estadão, vim para a Rádio Jovem Pan para apresentar um programa de variedades de manhã, um programa feito para dona de casa, enfim. Só que por alguma coincidência, ou por destino, sei lá o quê, a Rádio Jovem Pan, o grupo, né, da Rádio Jovem Pan, estava começando a criar a TV Jovem Pan, né? Que era uma emissora de UHF, que já não existe mais, e eles começaram a usar o pessoal da própria rádio para fazer testes, para fazer experiências, naquele começo em que a televisão ainda estava sendo implantada. E foi ali que eu acabei, meio que por acaso, né? Porque eu era para ser um apresentador de estúdio, né? Aquele que faz o antes do jogo, o meio do jogo e tal. Um dia o narrador que ia fazer o jogo faltou, eu fui chamado para fazer, acabei fazendo direitinho na opinião deles, e foi aí que eu me tornei narrador esportivo de televisão. Ainda, mas o meu emprego principal ainda era emissora, era o rádio, né? Eu fazia programa de variedades lá. E esse trabalho na TV Jovem Pan acabou me levando para a ESPN Brasil. Aí sim, né? Só na ESPN Brasil é que o trabalho de narrador esportivo passa a ser a minha principal função. Mas isso já em 1995, ou seja, eu já tinha praticamente 16, 17 anos de carreira, né? Eu fiz muitas outras coisas fora do esporte, né? E nessa TV da Jovem Pan, quando eu saí o gol, você não narrava gol, né? Você falava, Não, emoção acontece na Pan, né? Era... essa, na verdade, foi uma sugestão do dono da emissora, que é o seu Antônio Augusto Amaral de Carvalho, um homem histórico na televisão também, né? O seu Tuta, dono da rádio, era um dos grandes sócios da emissora de televisão, e ele sugeriu, porque a gente tinha na época, que era uma coisa inovadora, enfim, o equipamento da TV Jovem Pan era um equipamento absolutamente de ponta, e na hora do gol, acontecia como acontece na emissora de rádio, entra uma musiquinha, né? Gol, que felicidade! E também entrava graficamente na tela um gol, assim, que ia abrindo e fechando um monte de osas, assim e tal. E aí o seu Tuta achou que era muita redundância, né? Apareceu o grito de gol escrito, a musiquinha falar em gol e o narrador ainda gritar gol. Então ele sugeriu para cada um dos narradores da TV naquela época, a gente era em 3, né? Que cada um criasse um gol que não usasse a palavra gol. Então o grito de gol não podia ter a palavra de gol. A palavra gol. Então foi por isso que eu inventei lá a emoção acontece na Pan.
E como é que você criou essa linguagem, Milton? Assim, foi uma coisa natural, que você falou assim, puta, você é narrador, eu preciso criar alguma identidade, alguma coisa minha, né? Alguma coisa assim para me caracterizar dessa maneira. Uma coisa que você faz com uma extrema perfeição é colocar o humor nas narrações, né? O que beleza, esse tanto de bordão que o pessoal já descreveu aí nos comentários aí à É. vontade, né? Como é que você fazia isso? Você pensava, às vezes você saía natural no jogo, você fala, puta, esse ficou legal, vou usar isso aí. Como é que funcionava isso? Na verdade é um pouco isso. O que eu costumo dizer, eu sou muito procurado por estudante de jornalismo, gente que quer fazer rádio, que quer fazer televisão e quer fazer esportes, muitos querem ser narrador e tal. Eu acho que quando você é um comunicador, você tem que ser o mais natural possível, né? Eu acho que o sujeito, para dar certo nessa profissão, ele tem que ter um genzinho ali nele de comunicador. Você tem que ser um comunicador, né? Acho que isso eu tenho. Agora, o fato de eu ser mais engraçado, menos engraçado, ter os bordões ou não, é porque, na verdade, eu acho que eu tenho que ser o mais natural possível. Então, aquilo que as pessoas veem eu fazendo nos jogos que eu transmito são as mesmas coisas que eu faço nas minhas conversas com os meus amigos, nas rodas, enfim. Eu sou um cara bem-humorado, eu sou um cara que tenho boas tiradas, né? Uma coisa que eu acho que eu tenho é um bom reflexo, um bom time de sacada, né? E isso acaba se transferindo para as minhas transmissões. Os bordões, por exemplo, alguns deles nem fui eu que inventei, né? Alguns deles eu peguei de amigos que falavam em rodas nossas, um dia eu botei numa transmissão, você percebe que tem aquilo uma repercussão e acaba ficando, né? Então, na verdade, o que eu costumo dizer é assim, eu sou exatamente o que eu sou na televisão, eu sou na minha casa, eu sou com os meus amigos, enfim. Acho que por isso que dá certo, né? Eu nunca me programei para ser assim, da mesma forma que eu nunca me programei para ser narrador de futebol, embora quando eu fosse garoto eu narrava as minhas próprias partidas quando eu jogava botão, né? Naquela época ainda não tinha videogame. Então acho que é um pouco por isso, né? Eu acho que o fato de eu fazer naturalmente é que as coisas funcionam. Se eu fosse tentar ser assim, se eu fosse. Não, você é um cara engraçado. Provavelmente não ia ficar bom porque eu ia estar forçando uma barra, né? Chegou a narrar na rádio também ou não? Eu narrei em Jundiaí, aqui em São Paulo não. Quando eu estava em Jundiaí, ainda começando carreira, quando eu fui trabalhar na rádio, eu cheguei durante um ano e pouquinho, eu cheguei a narrar em rádio lá, mas foi muito pouco tempo. E essa diferença de linguagem da rádio para a televisão, a velocidade é completamente diferente, né? Você trata a coisa completamente com imagem, sem imagem. Como é que essa mudança de um para outro, como é que você chegou a estudar também? Você chegou a fazer cursos paralelos a isso ou não? Você é um dom? Ó, minha filha Clara acabou de entrar aí na nossa live aqui, está acompanhando. A Clara que é mãe da minha neta Serena. Espero que a Serena já esteja dormindo essa hora. Mas O meu de enfim, 2 anos está ali, agitadaço. a minha vai fazer um ano agora, daqui uma semana, a minha neta. Mas a grande diferença, né, que no rádio, eu acho muito mais difícil fazer rádio, narrar no rádio do que na televisão, é que no rádio você tem que contar absolutamente tudo para quem está assistindo. Você tem que dizer onde está a bola, com quem está a bola, quem está perto dele, o que ele vai tentar fazer, enfim. Porque o cara não está vendo, né? Você tem que descrever aquilo com o maior número de detalhes possível. Enquanto que na televisão, nada é mais importante do que a imagem. Né? Nada do que você faça é mais importante do que a imagem. Então, o narrador de televisão é muito mais um pontuador do que está acontecendo. Ele vai dizendo com quem está a bola, ele faz um outro comentário e tal. Mas o narrador de rádio não. O narrador de rádio, por isso que ele tem que narrar naquela velocidade, porque ele tem que contar tudo o que está acontecendo. Né? Enquanto a gente na televisão tem a imagem ali para nos salvar. E, putz, eu sempre fui, eu falo isso, até quem me assiste todas as lives, eu acabo ficando repetitivo. Eu sempre fui um apaixonadaço por rádio, sempre adorei Eu a década de também. 80, década de 90, eu ficava escutando aquela coisa ali, até eu escutava direto o Milton Neves, até o Milton Neves fechar a transmissão mesmo, o terceiro tempo dele, aquelas entrevistas épicas, né, coisa que a gente não tem mais, aquela coisa do entrevistar no vestiário, aquela do cara tomando banho, o repórter lá com o microfone, até repórter mulher, com o cara peladão, a mulher lá, o quente do cara, né? A essência do cara mesmo, que o cara queria falar. Muitas vezes depois o cara tentava desmentir, não, eu não falei isso, falou, tá aí, tá gravado, falou sim, tá aí. E o futebol perdeu um pouco isso, Milton. Você acha também que esse negócio da assessoria, quando você chega para uma entrevista, o cara já vem quadrado com o que o assessor mandou ele falar, mandou ele responder, às vezes nem aquilo que ele pensa, mas ele tem que responder aquilo porque o assessor pediu para ele falar aquilo. O futebol perdeu um pouco o romance, o romantismo por isso? Eu acho que, na verdade, o Augusto tem duas coisas aí, né? Eu acho que para o profissional do futebol, e você trabalha com futebol, você deve compreender esse lado, né?
É importante eles terem um certo resguardo, porque às vezes o cara fala de cabeça quente na saída do campo, às vezes fala uma bobagem no vestiário e aquilo acaba repercutindo mal dentro do próprio clube, né? Mas para o nosso lado aqui, a coisa ficou meio pasteurizada demais, né? Porque o que acontece hoje? Por exemplo, quando eu fui repórter de campo, quando eu trabalhei lá em Jundiaí na rádio, que eu trabalhava, eu ia cobrir treino, ia cobrir jogo, enfim. Era muito bom. O técnico apitava lá o fim do treino. Ah, não, agora vai ter uma cobrança de falta, não, tá, os jogadores estão liberados. Então você entrava, primeiro que você assistia o treino dentro do campo, né? Hoje em dia é difícil Sim. assistir treino. Naquela época você assistia de dentro do campo. O Então jogo você quase, entrava, até o jogo quase você às fazia vezes dentro do até o campo. jogo. Aí você entrava no campo e você, bom, quero fazer uma matéria amanhã com aquele fulano ali, porque eu pensei num negócio assim, você ia lá e você fazia uma matéria, só você conversava com ele, no dia seguinte você tinha lá uma matéria exclusiva, uma reportagem que você tinha sacado e tal. Hoje em dia não dá mais para fazer isso, né? Porque primeiro você tem que passar por uma barreira de assessores, porque o clube tem o seu departamento de comunicação, então o clube tem o seu assessor, aí o jogador pessoalmente tem o assessor dele, aí tem o empresário que às vezes não quer que fale, enfim. Então você tem que passar por uma série de barreiras. E mesmo assim, quando você consegue uma exclusiva, é difícil você conseguir arrancar alguma coisa boa, porque os caras estão muito bem treinadinhos, né? E quando você depende só do que os clubes oferecem hoje em dia, é assim, em geral são 2 ou 3 vezes por semana e é uma coletiva. Então tá todo mundo ali, né? Ali você não vai conseguir furo nenhum, né? Porque o cara vai falar a mesma coisa para todo mundo. Então você pega no dia seguinte nos portais, nas emissoras de televisão e tal, as matérias são praticamente todas iguais, né? Porque todo mundo acaba pegando as mesmas coisas de todo mundo. Então acho que o futebol, para quem consome, né? Para o nosso consumidor, para a gente que faz e tal, ele ficou meio pasteurizado, ele ficou muito quadradinho, né? Acho que Uhum. antigamente a gente tinha um pouco mais isso. Mas eu até entendo que com o crescimento do profissionalismo, né, com o crescimento que hoje os clubes têm, os jogadores também, de importância e tal, de preocupações, para eles é uma forma de se resguardar também, de você ter mais privacidade, vamos dizer assim. E eu acho também o que muito causou essa coisa toda também é a repercussão que tudo se fala, né? A intolerância que a gente vive. Então, o cara que dá a opinião dele, as pessoas caem na internet, está todo mundo ali com as suas redes sociais para opinar em cima da opinião do cara e uma intolerância gigantesca, né? Ou seja, o cara só serve se a opinião dele for igual a minha. Se for diferente, pronto. Aí já, seja política, seja de qualquer motivo, de qualquer assunto, se a opinião dele não bater com a minha, o cara é arregaçado nas redes sociais e acaba transformando numa bola de neve sem tamanho, né? Então acho que isso aí também ajudou muito para ter essa coisa do fechado, né? Além do que, né, Augusto, a gente teve um crescimento exponencial nos últimos anos em função das televisões por assinatura e em função da internet, né, porque hoje você tem um monte de portais, você tem blog para todo lado, você tem muita gente falando de futebol, você tem as emissoras de televisão. Antigamente você tinha só a TV aberta, então era a Globo, a Bandeirantes, mais uma ou duas que ia lá mandar. Então você tinha 3, 4 repórteres, mais meia dúzia ali pessoal de jornal, rádio e tal. Você tinha 10, 12 pessoas cobrindo um treino. Hoje em dia, você vai num treino num time grande, num Corinthians, num Palmeiras, no São Paulo e tal, tem lá 30, 40 caras acompanhando, né? Porque você tem o cara que tem o portal da internet, aí você tem as televisões por assinatura, que hoje são várias, você tem as TVs abertas, você tem os portais, os jornais, enfim, é muita gente, né? Então qualquer coisinha que Uhum. pingue ali, e para você atender todo mundo, é claro que é muito mais fácil você fazer uma coletiva, botar todo mundo numa sala e todo mundo pergunta, né? E essa facilidade que você tem também em narrar diversos esportes, não só futebol, né? Narra vôlei, narra basquete, Olimpíadas, acaba pegando tudo de tudo um pouco. Como é que surgiu essa facilidade também? Você sempre gostou de todos os esportes, então você já tinha essa facilidade de entender todos os esportes. Como é que funciona isso? Eu costumo dizer, o Augusto, que eu sou um apaixonado por esporte. É claro que o futebol acaba tomando mais meu tempo, ele dá mais visibilidade, porque ele é mais popular, ele repercute mais e tudo isso. Mas eu sou um apaixonado por esportes. Eu, quando garoto, eu pratiquei um pouquinho de judô, quando eu era sócio de um clube aqui em São Paulo. Quando eu estava na escola, ainda no primeiro, segundo grau, eu fiz natação. Um pouquinho mais adolescente, eu fui jogador de voleibol. Eu morava em Minas na época, eu cheguei a ser da seleção mineira de voleibol. Joguei aqui em São Paulo em campeonatos locais, aqui estaduais e tal. Bola, futebol, sempre joguei muito e tal. Então, no colégio, na minha época, na escola pública, tinha muito handball, então joguei um pouquinho de handball também. E eu sempre consumi muito, né? Não só pratiquei várias modalidades, mas eu
consumi muito, eu sempre li muito jornais, e naquela época não tinha portais, mas você consumia rádio, consumia televisão, você queria saber tudo o que estava acontecendo. Então, talvez daí eu tenha uma certa facilidade de acompanhar outros esportes na hora de uma grande competição como a Olimpíada, né? Então, eu acho que o fato de eu gostar muito de esporte. Eu, por exemplo, se eu tiver que escolher entre uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, ó, só dá para você ir para uma. Eu vou para a Olimpíada, não tenho a menor dúvida disso, né? Embora eu repita, no futebol você tenha mais repercussão, né? O seu trabalho é mais visto porque tem mais gente vendo. Mas eu adoro as outras modalidades e acho que isso me transforma um pouco em narrador mais polivalente, né? Eu ia perguntar exatamente isso, da cobertura dos grandes eventos. Né? Cobrir uma Olimpíadas, fazer a narração de uma Copa do Mundo, uma Eurocopa, uma Copa América, e sempre lá, né? Sempre inox, você está sempre lá nos lugares. Como que é a energia disso, Milton? Eu costumo falar que o mundo seria muito melhor se fosse uma Vila Olímpica, que ali dentro da Vila Olímpica tem todos os credos, tem todas as religiões, tem todas as crenças, tem né, todas as raças, tem opções sexuais diferentes, e todo mundo vivendo num respeito muito grande. Pelo menos é o que se passa isso aí para o lado de fora, né? Então, se o mundo se fosse uma gigantesca Vila Olímpica, seria bem melhor. Como é que é a energia disso, a convivência com craques, com pessoas ídolos, são ídolos que hoje são da imprensa também de outros países, você acaba ali encontrando o tempo inteiro. Como é que é essa convivência, cara? Como é que é passar por isso tudo? Diversas vezes, né? Que você já fez coberturas diversas. Aliás, Augusto, você sabe que essa figura que você criou aí, anteontem foi dia olímpico, e foi dia do atleta Sim. olímpico, né? Que o Comitê Olímpico Internacional comemora. E o Nauber, que é campeão olímpico, foi capitão da Seleção Brasileira de Vôlei, e hoje é nosso companheiro lá no Grupo Globo, ele escreveu exatamente isso no Instagram dele, no dia que ele foi comemorar, ele botou uma foto dele jogando ainda, e ele escreveu exatamente isso, né? Que se o mundo convivesse, as pessoas convivessem no mundo como se convive numa Vila Olímpica, a gente viveria num paraíso. Ele usou exatamente a mesma figura que você criou agora. E eu tenho certeza que você não tinha lido isso que ele escreveu. Não, pior que não. Pois é. Então, falando em ídolos olímpicos, só mandar um abraço ao André Domingos, medalhista de prata, tá aqui ó, falando que é seu fã, tá aí que tá com saudade de você, olha lá. André, medalhista de ouro, né? A prata dele virou ouro. Né? Nós transmitimos eventos juntos lá no Sport TV, acho que até na época da ESPN, se não me engano, eu cheguei a encontrar o André. Mas enfim, grande figura, um abraço grande para o André, que está participando com a gente aí. Mas assim, eu lembro que a primeira Olimpíada que eu fui, eu estava na ESPN Brasil na época, nós transmitimos a de 96, que foi em Atlanta, nos Estados Unidos, mas aquela a gente não foi para lá, a gente transmitiu tudo daqui. A primeira que eu fui foi na Austrália, em 2000. E eu me lembro que na época eu fazia as minhas transmissões e eu escrevia também, a ESPN na página dela na internet tinha blogs, né, de todo mundo que estava lá na cobertura. E eu me lembro até hoje que a primeira coluna que eu escrevi para o meu blog lá na Austrália foi dizendo exatamente o seguinte: olha, a sensação que se tem ao entrar numa Vila Olímpica, ao entrar tá todo mundo reunido ali, é mais ou menos daquela criancinha que entra na Disney pela primeira vez, né? Que você fica olhando para tudo, você quer encontrar o Mickey, você quer encontrar o Pateta ali, eu queria encontrar os caras que estavam competindo, enfim. Então é efetivamente um negócio diferente. A Olimpíada é uma emoção diferente, é uma reunião de gente diferente, porque ali está a elite do esporte mundial, né? Todos os principais de cada modalidade estão ali. Então eu tenho orgulho de ter participado de 6 coberturas olímpicas, sendo que 5 delas eu estive no local das competições, né? E acompanhei, assim, o que eu costumo dizer também é que você, como jornalista esportivo, estando nos maiores eventos, você acaba sendo um testemunha da história, né? Porque você está ali vendo o Phelps detonar, ganhando medalha de todo jeito, você está vendo o Bolt passando para a história como o maior velocista, você vê, como eu vi em Pequim, transmitir a prova, o César Cielo ganhar a primeira medalha de ouro de um nadador brasileiro. Enfim, ou futebol aqui no Maracanã, em 16, quando ele ganhou a primeira medalha de ouro, eu estava lá transmitindo. Então são coisas assim que ficam marcadas para sempre, né? Marca a vida de muitas pessoas, principalmente você que está ali transmitindo aquilo para os outros, né? É um negócio indescritível. A Olimpíada, assim como a Copa do Mundo, é um negócio muito legal também. Mas a Olimpíada, porque ela abrange tanta gente, né? Porque são mais de 200 países, atletas de todas as modalidades, é um negócio fora do normal. Meu pai tá de olho no seu quadro, porque meu pai não para de comentar o seu quadro no fundo ali, do Pelé com o Muhammad Ali. Ele tá de olho no seu quadro aqui. Pessoal, não dá, tá passando muito rápido, mas daqui a pouco a gente abre as perguntas, tá? Não desistem não, daqui a pouco a gente vai conforme vai passando, a gente vai perguntando. Insista que conforme
Manuel, eu vi que o Manuel comentou aí. Pro staff me passando as perguntas, tem staff não, Manuel, aqui é na... Que é na garra. É na garra, então eu, minha esposa e meu filho de 2 anos, ele tá tacando terror aqui, não tem jeito não. O Fabrício Junqueira, meu amigão, puta, o Fabrício é jornalista aqui também do Vale do Paraíba, ele é muito fã, ele sempre fala de você, né? Grande abraço pro Fabrício. Né? Abração para ele. Milton, nessas coberturas todas, teve algum encontro em especial? Assim, algum atleta que você, putz, grila, na hora que você encontrou ali, na hora que você viu, deu aquela vontade de dar a tietada, de falar assim, eu vou ter que falar com esse cara, vou ter que tirar uma foto? Você sabe que em Olimpíada é um pouco mais difícil acontecer, né? Porque os jogadores eles ficam na Vila Olímpica e você não tem acesso, né? Você como jornalista não tem acesso à Vila Olímpica, você vê os caras em competições e tal. Mas eu tenho, por exemplo, o orgulho, né, de ter tido como comentaristas ao longo da minha carreira, desde lá da ESPN, pessoas que foram grandes atletas, pessoas que fizeram história também jogando as suas modalidades e que eu tive o privilégio, né, de conviver com as... Opa, deu uma travadinha. O Tostão era meu comentarista. Mais recentemente eu já tive o Falcão, já na Globo, já o Júnior, que é meu parceiro até hoje de transmissões, Edinho, enfim. Então você acaba convivendo, né, com gente. Você sabe que esses dias até eu estava levantando uns arquivos velhos aí de fotografias e estava vendo as pessoas que eu encontrei, né? Por exemplo, na Olimpíada do Rio, eu estava no mesmo hotel que a Nádia Comaneci, que estava no Brasil para participar de comentários e tal, ela estava no mesmo hotel que eu, tirei lá uma foto com ela. A Mireia Luiza, aquela cubana maravilhosa do voleibol, que foi rival do time do Brasil. Ana Moser, né? As duas brigavam. E a própria Ana Moser, encontrei com ela, fiz questão de tirar uma foto com ela, eu já conhecia do tempo da ESPN, que a gente chegou a trabalhar um pedacinho juntos lá. E ela estava lá comentando um jogo pela ESPN no voleibol, eu fui narrar um jogo pelo Sport TV, a gente se encontrou, tiramos fotos, é uma pessoa que eu adoro, a Ana Moser, enfim. A Fabi do voleibol, que agora é a nossa companheira também. Enfim, eu acho que uma das grandes coisas que eu consegui também na carreira é ter tido a chance de me aproximar dessas pessoas, né? É ter tido a chance, por exemplo, de um dia ter entrevistado o Pelé. Hoje ainda eu publiquei uma foto como recordação no Instagram de uma entrevista que eu fiz com o Beckenbauer. Na véspera da final da Copa de 2014, o Sport TV me mandou para a Áustria, que é onde o Beckenbauer mora, né, ali pertinho da divisa com a Alemanha, para fazer uma entrevista exclusiva com ele, que foi ao ar no dia da final da Copa aqui no Brasil. Eu estava lá na Áustria entrevistando. Então, o fato de trabalhar com isso, trabalhar em grandes empresas, como foi a ESPN, agora está sendo o Grupo Globo, estar nos grandes eventos, né, acabou me proporcionando conviver com gente que eu era fã, né? Eu ficava vendo na televisão, ficava torcendo, como o Júnior, o Zico, o Falcão lá naquela seleção maravilhosa de 82, o Pelé. Eu costumo dizer que a seleção de 70 foi a seleção que me tornou um apaixonado pelo futebol, né? Porque aquela seleção me encantou, eu tinha só 11 anos de idade. Então, é uma das coisas que também marca muito a vida da gente, é você ter a possibilidade de conviver com essa gente. Né? Tem alguma narração, Milton, em especial, que você teve que segurar a emoção? Assim, antes mesmo, até você já pensou, puta, hoje vai ser difícil narrar, porque tem algum histórico familiar, tem assim, às vezes, meu pai torcia para esse time e eu vou lá narrar essa final, ou o que aconteceu ali mesmo, que você teve que segurar a emoção, teve que falar assim, puta, hoje vai ser difícil. E realmente foi difícil. Rodrigo Dutra, meu genro também está entrando, aí Ricardo Pinheiro, outro grande amigo, o pessoal tá prestigiando. Legal. Você sabe que talvez o jogo que eu tenha mais ficado com frio na barriga, a minha primeira Copa do Mundo foi pela ESPN Brasil, foi a Copa de 98 na França. E claro, com o Brasil na final, né, eu imaginei o tamanho da responsabilidade, porque era também o meu primeiro evento internacional. Para você ter uma ideia, até o final de 97 eu nunca tinha saído do Brasil. Em dezembro de 97, uma equipe da ESPN foi à França para cobrir o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que seria em 98. Então, a minha primeira viagem internacional foi essa aí da França, em final de 97. E em 98 nós fomos para a Copa do Mundo. Então, você imagina, minha primeira Copa, né? A ESPN fazendo o seu primeiro grande evento internacional com equipe grande em loco. O meu comentarista, a minha filha aí também, Thalita Leite, é minha filha mais velha. Família toda eu tá aí. botei todo mundo para prestigiar, hein? Com a pandemia não está podendo se encontrar muito, mas todo mundo assistindo, né? Exatamente. Então, na Copa de 98, o fato de ter o Brasil na final
é o meu primeiro evento internacional, é a primeira grande cobertura internacional que a ESPN. Então era um peso, né, que a gente tinha. O Tostão era meu comentarista, né? Como é que eu vou fazer feio tendo o Tostão como comentarista? Então, tudo isso, né, me levou. E a gente vai, quando é final assim, de Copa do Mundo, então você vai muito cedo para o estádio para evitar trânsito e tal. Então, 4, 5 horas antes do jogo, a gente já estava no estádio, lá em Saint-Denis, na França. Eu me lembro que foi assim, uma pressão muito grande, né? Eu estava emocionado antes do jogo, porque eu ia transmitir pela primeira vez uma final de Copa do Mundo. Era o Brasil envolvido na final da Copa do Mundo. A gente estava na primeira cobertura internacional, então tudo estava ali botando uma pressão grande para cima da gente. E para ajudar ainda, acontece tudo aquilo que aconteceu com o Ronaldo momentos antes do jogo começar, né? Então talvez tenha sido o jogo de maior pressão, acho que essa final lá de 98. Mas aí quando acabou, dá aquela. Mas assim, e já chegou a chorar de emoção, por exemplo, no caso do Cielo, em algum caso assim, de você tá, pô, testemunho ocular da história, narrando aquilo, uma coisa que tem certeza que daqui 50 anos vão estar mostrando essa narração do Milton Leite, do Cielo ganhando, ou qualquer outra medalha, ou qualquer outro título. Já chegou a chorar em narração assim? Não, não cheguei a chorar. Eu me lembro assim, nessa prova do CL especificamente, eu me lembro que eu me emocionei muito porque todo mundo que estava do meu lado estava chorando, né? Eu lembro que na época o Alexandre Puciel, o coach, né, que é um fenômeno como comentarista, ele estava do meu lado, era nosso primeiro evento também juntos, e eu me lembro dele chorando. Eu lembro assim, de eu ter ficado com a voz embargada, eu fiquei até mais emocionado na hora do hino, na hora que ele recebe a medalha que ele está lá no pódio, do que propriamente na hora da prova. Porque a prova é uma coisa muito rápida, muito tensa. E você, olha a minha outra filha, Gabi. Eu tenho 3 filhas, estão todas aí. Estão todas aí, tá todo mundo aí. A Gabi também já entrou aí. Só falta uma quarta filha que eu tenho adotada lá na Irlanda entrar também, mas aqui lá já é de madrugada, né? Acho mais difícil. Já tá. Mas enfim, então eu me lembro assim, em alguns momentos, como essa prova do Cielo, ter ficado com nó na garganta, mas me controlei ali, não cheguei a chorar na transmissão. Assim como eu me lembro da prova quando o Brasil ganhou a medalha de ouro aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, em 2016, eu lembro que foi difícil segurar, porque a cabine estava empolvorosa, estava todo mundo comemorando e tal, porque era a primeira medalha de ouro também do Brasil. Então, eu já me emocionei muitas vezes. Eu sabe que tem uma prova que nem tinha brasileiro. Em 2000, na Austrália, eu transmiti quase todo o programa do atletismo. E nós tínhamos participando da prova dos 400 metros, prova feminina do atletismo. Não vou me lembrar o nome dela agora, devia ter anotado. Mas ela era uma atleta australiana que já era campeã do mundo, inclusive ela já era uma atleta consagrada, e ela era daquele grupo indígena que foi o pessoal que colonizou a Austrália, né? E ela vem para a prova, e havia, na Austrália ainda tinha naquela época um certo preconceito ainda contra essas pessoas e tal. E eu me lembro assim que o Estádio Olímpico de Sydney, ele tinha capacidade para 105, 106 mil pessoas. Ele estava abarrotado de gente, até porque era o dia que ela ia correr, né? E quando foi para dar largada, fez um silêncio no estádio, mas um negócio inacreditável que você não possa imaginar que 106 mil pessoas vão ficar caladas esperando o tiro de partida. E quando sai o tiro, ela dá a volta, ela ganha a prova com o pé nas costas e tal. E eu me lembro que naquela prova eu me emocionei muito, porque ela tinha toda uma circunstância que envolvia essa moça, né? Porque esse povo dela era muito rejeitado lá na Austrália, ela já era campeã do mundo, mas mesmo assim não era tão reconhecida e tal. Então talvez tenha sido também um dos momentos mais emocionantes. A Cat Freeman, alguém botou ali e lembrou agora o nome dela. A Denise Miraz, grande Denise Miraz, companheira também jornalista de primeiríssima linha, lembrando da Cat Freeman, que era essa aborígene lá da Austrália que venceu os 400 metros. Legal. Rogério Micali, nosso treinador olímpico, medalhista olímpico, está aí com a gente aí, ó. Um abraço para o Rogério, grande Rogério. Grande Rogerel. Porque tem algumas narrações assim, né? Eu lembro, tem uma do Dandan, né? Que, nossa, que ele chora de soluçar no final. Ele não consegue, né? Falar, né? Fica todo mundo meio assim, né? Pô, mas aquilo lá é uma emoção que passa para todo mundo. Aquilo lá que é gostoso de assistir. Aquilo que é bom, cara. Mais do que isso, né, Augusto? Você mostra para as pessoas que você é ser humano, né? Você é um ser humano que está ali, que você não é máquina. Eu costumo dizer isso, que quando você, por exemplo, às vezes você erra, fala o nome errado e troca, você vai lá e corrige. Isso, na verdade, te humaniza perto das pessoas. As pessoas percebem que quem está ali é um ser humano, que erra, que acerta, que vai bem algumas vezes, outras não, enfim. Esse tipo de coisa. O Sérgio Maurício, né, tem uma narração histórica dele no Sport TV, nosso companheiro narrador, porque o Sérgio Maurício,
eu não vou, acho, não sei, acho que foi na Olimpíada do Rio também, acho que foi na Olimpíada do Rio, não sei se na do Rio ou na de Londres. Mas o Sérgio Maurício ele tinha tido um problema de saúde muito forte um Foi o tempo Sérgio Maurício, não é antes. o Dandan, não. Eu confundi. O Sérgio Maurício, então. Então essa é No do Rio, Sérgio Maurício. E é. aí ele vai narrar uma final, que é uma medalha de ouro, se não me engano, de brasileiro. E quando acaba a prova, ele desaba, né? Porque ele estava Sim, lembrando, não é. só porque aquele era o momento histórico que ele estava narrando, mas por tudo que ele tinha passado para chegar até aquele momento e Não foi dar no a volta vôlei? por cima. Não foi a Eu final não do vou lembrar vôlei? agora. É. Acho que talvez tenha sido a medalha de ouro do vôlei. Talvez tenha sido isso. Eu acredito que seja, porque eu lembro da imagem do Tandy também, ficando sem saber o que fazer. O Tandy comeu ali, tentando ele. O Tandy queria abraçar ele, queria. Também ele não aguentava e chorava também. Ali tá minha filha que entrou aí agora, está dizendo que foi no judô Então foi no judô. Então foi no no Rio judô. de Janeiro, na Olimpíada do Rio. Então foi no judô. Então é E, isso mesmo. Então, e isso viralizou, virou uma imagem marcante, porque havia uma câmera mostrando ele. Ele estava narrando uhum, aqui e tinha uma câmerazinha gravando a imagem dele. Né? Então, quando acaba, ele está é. chorando e Então, tudo aquilo ficou gravado. e tem também a da Copa de 94, né? O Pelé, o Galvão e o. Sim, Os sim, sim. caras tudo maluco na cabine. Os caras tudo É louco. tetra! Os caras tudo doido na cabine. Milton, você tem algum cuidado com a voz? Algum tratamento especial? Fonoaudiólogo? Chegou a fazer alguma coisa assim antes das narrações? E já aconteceu de você chegar antes para acordar sem voz nenhuma e falar, putz, e agora? Bom, você sabe quando eu comecei a fazer rádio, né? Eu não tinha o hábito de usar a voz como instrumento e tal, e eu comecei a sentir muito problema de garganta. Então, quando eu estava ainda no começo lá da carreira, fazendo rádio em Jundiaí, eu fiz um trabalho grande de fonoaudiologia para você aprender a respirar, né? Porque um dos segredos de você usar a voz é como você respira, né? Então, lá no começo eu fiz. Já tive até consultas com o pessoal, a Globo tem aqui em São Paulo um departamento só disso, né? E quando eu tenho algum problema, eles me atendem lá. Mas eu tenho um episódio de ter ficado sem voz na final da Copa do Brasil de 2008, que o Corinthians jogou com o Sport. O Corinthians ganhou o primeiro jogo aqui em São Paulo, foi 3-1, Perdeu aí deu 3-1. de volta lá e perdeu lá, né? Perdeu de 2-0 lá, se não me 2 engano. gol do Luciano Henrique, que é daqui de Taubaté. O gol do Exatamente. esporte. Daqui. Então, eu fiz o primeiro jogo aqui em São Paulo e na noite, na véspera do segundo jogo, né, na noite anterior, nós viajamos para Recife. Acho até que era o Maurício Noriega que estava comigo na transmissão. E nós viajamos para Recife num voo noturno, para Recife quase 3 horas de voo, né? E eu me lembro que no avião já, estava muito frio o avião, eu comecei a sentir a garganta pegando, né? Isso na véspera do jogo. Nós chegamos em Recife tipo meia-noite para fazer o jogo no dia seguinte à noite, que era uma quarta-feira. E eu me lembro que eu amanheci a quarta-feira já completamente sem voz. Completamente sem voz. Já imediatamente eu já acionei o pessoal, avisei o pessoal aqui de São Paulo, do Rio, que eu estava com problema de garganta. Cheguei a me consultar com um médico lá em Recife, tomei uma injeção e tal, mas não foi suficiente. Eu fui até Recife e acabei não transmitindo o jogo. Quem narrou o jogo foi o Rambran Júnior, que é narrador do Grupo Globo lá em Recife. Mas foi um dia desses que eu fiquei absolutamente sem voz, não consegui narrar o jogo, embora estivesse em Recife. Outra coisa muito característica sua, Milton, é a generosidade na narração. Isso eu falo assim que assim, é muito redonda a equipe, com o comentarista, com o repórter que está lá embaixo, né? Então a gente vê você com o Noriega, você na época que estava o Sereta como repórter, que ele chamava, você falava Carlos Alberto Sereta, né? Aquela coisa. E isso aí também é uma coisa assim de entrosamento natural, de falar assim, como as relações da vida, tem um que você se dá melhor, tem outro que você se encaixa de uma maneira mais perfeita do que a outra, isso é a coisa mais natural do mundo, né? Mas você parece que com todos eles, com todo mundo que está trabalhando com você, se dá bem, né? Você dá o espaço para o cara também, para o cara fazer o trabalho dele de uma maneira muito natural. Isso também é através da experiência, através dos anos que vai se pegando? Eu acho que sim, Augusto. Eu acho que tem um pouco da minha personalidade, né? Eu acho que eu sou um pouco assim mesmo. E acho, inclusive, que quanto mais sintonia você tem com as pessoas da equipe, melhor fica o seu trabalho, né? Por exemplo, é óbvio que eu não gosto de todo mundo, que eu não sou o cara bacana que adora todo mundo e acha todo mundo maravilhoso. Lógico. Tem gente com as quais eu tenho restrições e tal, mas vou lá e faço o jogo da melhor maneira possível. Mas é claro que com quem eu tenho mais intimidade, tenho mais afinidade, as coisas rolam melhor. Eu me sinto mais à vontade, ainda mais quando é um cara que embarca nas coisas que eu faço, né, nas minhas brincadeiras. Por exemplo, meu parceiro mais constante ao longo da carreira, eu já estou há 15 anos no Grupo Globo e ele estava lá antes de eu chegar. É o Maurício Noriega. Maurício Noriega, a gente trabalha juntos já há 15 anos, que é o tempo todo que eu tenho de Sport TV e de TV Globo.
E o Noriega, a gente tem uma sintonia muito grande. A gente acabou ficando muito amigo, as nossas famílias são amigas, a gente se conhece e tal, minha mulher conhece a mulher dele e tudo. A gente já se frequenta, né? Ele vem na minha casa, eu vou na casa dele, enfim. Então é claro que com um cara assim, a intimidade que a gente tem, as coisas fluem melhor. Eu me sinto mais à vontade para fazer brincadeiras, para botar ele na brincadeira e tal, e ele embarca. Quando ele faz uma graça, eu entro na dele, enfim. Claro que eu acho que o meu trabalho melhora, o trabalho do grupo todo melhora. O que não quer dizer que não seja bom quando eu faço com um cara com quem eu não tenho tanta intimidade. Um cara com quem eu estou me dando super bem também, que é mais recente no canal, é o Ricardinho. Que eu cheguei a transmitir jogo dele, cheguei a transmitir gol dele e tal, quando ele jogou no Corinthians, quando ele jogou no São Paulo, no Santos. E é um cara que veio para o grupo um pouquinho antes da Copa da Rússia, acho que um pouquinho antes da Copa do Brasil. Daí ele fez a Copa no Brasil, depois ele saiu e voltou pouco antes da Copa da Rússia, e agora ele está com a gente lá faz um tempo. É um cara com quem eu tenho me dado super bem também, um cara muito gente boa. Também já nos conhecemos as famílias, ele já esteve aqui em casa com a esposa dele e os filhos, nós já tivemos na casa dele lá em Curitiba. Então, eu acho que assim, quando você tem essa intimidade, quando você tem essa troca com a pessoa, a chance da transmissão ficar melhor é muito grande. E o Noriega, eu conversei com ele ontem, né? Fiz a live com ele ontem. Ele conta que teve, por causa desse entrosamento, teve uma passagem, teve um jogo Palmeiras e Vasco, que o jogo foi horrível, que não aconteceu nada no jogo, absolutamente nada no jogo. Que vocês fizeram tanto assim, que acabou fazendo tanta graça também, assim, foi um negócio tão que acabou aparecendo no Fantástico depois, a narração de vocês, que foi um dos piores jogos do mundo. A gente conseguiu transformar um jogo ruim numa boa atração para quem estava assistindo, né? Eu me lembro desse jogo lá no Rio, em São Januário. Conta uma situação engraçada ao vivo, Milton, assim, alguma gafe de alguém, assim, que ao vivo acontece o tempo inteiro, o tempo todo, né? Que daí que tá o improviso, aí que tá a hora de fazer, de encaixar uma piada, né? Conta alguma situação engraçada para o pessoal todo aí. Olha, eu tenho algumas situações das transmissões que eu faço que acabam até viralizando aí, porque as pessoas acham engraçado e tal. Eu tenho, por exemplo, um lance que está até no YouTube, que as pessoas vivem falando, que era um jogo aqui no Pacaembu, não vou lembrar nem quem estava jogando, mas era um jogo aqui no Pacaembu e parou por alguma razão, enquanto o jogador estava sendo atendido ali. E aí você tem que ter uma equipe afinada também na parte técnica, né? Porque nós tínhamos um câmera muito bom. Ele foi buscar uma imagem de um quero-quero, que é um passarinho que tem muito em campo de futebol, né? Porque o quero-quero ele gosta de gramados, porque ele fica ali comendo sementinhas e tal. Quase todo campo de futebol, quase todo estádio tem lá uma família de quero-queros, né? E aí tinha um quero-quero, a câmera foi lá e fechou nele. E ele estava pegando uma mariposa, né? Ele estava picando uma mariposa que estava ali no chão, que é uma coisa que em jogo noturno também tem muito, em torno dos refletores e tal. E aí você tem um diretor de TV esperto também, funciona. O cara cortou imediatamente a imagem, né? E quando eu vejo aquele troço na televisão, eu comecei a narrar uma briga de mariposa com quero-quero. Então isso também ficou muito conhecido, esse episódio da luta da mariposa contra o quero-quero. E tem um outro episódio, que esse é um pouco mais recente, agora de 2009, quando o Ronaldo estava no Corinthians, né? Um jogo também aqui no Pacaembu, estava chovendo, e tem uma falta quase na intermediária. O Ronaldo eu lembro disso. Falta. Ele escorregou. Quando ele parte para a bola, ele escorrega e cai sentado. Né? Aí eu gritei, opa, que beleza! Eu faço isso para todo mundo, né? Aí depois que o lance termina lá e tal, eu falei, eu nunca imaginei que um dia na minha vida eu ia gritar um que beleza para um cara como o Ronaldo, né? Que é um extra classe e tal. Eu falei que beleza para ele, não perdi a chance. Não ia perder só porque é o Ronaldo, né? Claro, claro. Pessoal, vamos lembrar, tá no pico aí, 86, ó, rifme.com.br, rifme.com.br, compra uma rifinha lá, tem camisa de todos os times, se não gostar de nenhum dos times, tá lá, tem Seleção Brasileira com a assinatura do Zico, então procura a camisa lá pra gente ajudar o Gabriel, minha esposa já colocou algumas vezes aí o link, o meu telefone, para quem não tiver dificuldade com a internet, essas coisas, quiser participar dessa campanha pelo Gabrielzinho. Nós estamos jogando conversa fora aqui, mas o objetivo aqui é da gente ajudar o Gabriel, que ele possa se recuperar e voltar a ter uma vida saudável, enfim, poder curtir a vida. Exatamente, exatamente. Milton, falando um pouco do outro lado, do lado dessa intolerância que a gente comentou um pouquinho atrás, mas o cara que culpa o narrador porque o time dele perdeu, o cara que culpa o repórter porque o time dele perdeu, o cara que acha que um comentário é do cara, mas esse cara vai contra meu time toda hora. Você já passou algumas situações
assim, de aperto dentro do estádio de futebol, de a torcida, de querer que fica essa coisa, né? Principalmente quando você foi vítima de uma situação que nem a do Rogério, que uma coisa fora do ar, que não era para ter ido pro ar, uma coisa que é uma hipocrisia das pessoas quererem comentar, que se fosse a favor do time dele, todo mundo ia achar lindo, todo mundo ia achar gostoso. Então as pessoas são hipócritas a esse ponto, mas levam para o lado acaba jogando a sua própria frustração no campo de futebol. O cara, o dia dele foi ruim, ele acaba indo para o campo de futebol já com um espírito ruim para jogar, para extrapolar aquilo lá e ultrapassa o limite. Você já foi vítima de alguma coisa relacionada a isso? Olha, assim, com alguma gravidade, não, mas assim, é óbvio que já aconteceram episódios, né? Eu costumo dizer que o esporte, de uma forma geral, ele é basicamente emoção, né? Para quem está assistindo, para quem está acompanhando, ele é basicamente emoção. E a emoção pode te levar para um lado, pode te levar para o outro, dependendo do seu grau de educação e do seu grau de instrução, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu tive 2 episódios na Vila Belmiro que não eram diretamente direcionados a mim, mas que acabaram, de uma certa forma, me atingindo. Nós fomos transmitir lá em 2005, todo mundo se lembra, o Campeonato Brasileiro teve uma série de jogos anulados por causa da irregularidade de arbitragem. Um deles foi o Corinthians e Santos. O Santos tinha vencido o primeiro jogo, o jogo que foi anulado. Uhum. Quando remarcaram o jogo na Vila Belmiro, nós fomos lá transmitir, e o Corinthians ganha o jogo lá, né? Foi lógico que o Giovani deu uma bicuda, não foi, na bola? Exatamente. Aí quando o Giovani dá uma bicuda na bola e joga ela longe, o que acontece? A torcida do Santos fica enfurecida. E aí, 2 ou 3 torcedores, na Vila Belmiro a gente tem uma cabine alta, assim, no setor de cadeiras ali, mas se o cara na época, agora não dá mais para fazer isso, mas na época, se o cara ficasse em pé no espaldar da cadeira aqui, ele ficava praticamente aqui, assim, na cabine, né, de onde a gente transmitia o jogo. E aí teve um cidadão que subiu ali, a gente tinha 2 monitores para acompanhar as imagens do jogo, tinha um equipamento que era do microfone sem fio, que era uma anteninha do microfone sem fio dos repórteres. O cara empurrou aquilo tudo, derrubou tudo no chão e ameaçou subir, né? Ele ameaçou subir para invadir a cabine. No que ele começou a levantar, a gente tinha um operador de áudio que estava com a gente dentro da cabine, um assistente lá de operações. Ele pegou uma régua de ação, que a gente chama, que é uma cheia de tomadinha, sabe aquela régua desse tamanho assim, cheia de tomadinha, e aquilo de metal, né? Ele pegou aquilo e pá na mão do cara. O cara caiu lá para trás e eu nem sei o que aconteceu. Mas eu lembro que a gente passou maus momentos, chegou a dar matéria no Jornal da Globo, né? Porque assim, na verdade, os caras queriam invadir a nossa cabine. E aí teve um outro jogo em 2007 ou 2008, na mesma Vila Belmiro. O Santos foi eliminado da Libertadores pelo América do México. O Santos perdeu de 3-0 em casa, um negócio assim. E aí a torcida queria chegar no camarote do presidente do Santos, que na época, se não me engano, era o Marcelo Teixeira, que ficava bem ao lado da nossa cabine. Só que o acesso mais fácil era o cara invadir, porque o camarote do Santos era todo vidraçado, né? Então, cara, para tentar chegar lá, ele invadiu a nossa cabine, atravessou o meio da cabine, e a gente sem saber o que estava acontecendo. Então foram alguns episódios assim. A gente já teve, você citou o episódio do Rogério Ceni, que, como você disse, não estava no ar, aquilo foi pirataria. Sim. Foi uma maldade o que fizeram com a gente, mas enfim. E também não falei nada demais, não precisa dizer que o cara é chato, também não chega a ser uma ofensa. Pô, eu sou São Paulino, diversas vezes eu vi o Rogério e falei, o Rogério é chato pra caralho mesmo. Diversas vezes. Enfim, naquele período, o Rogério mesmo, nunca tive nenhum problema com o Rogério. O Rogério, pelo contrário, depois a gente se encontrou, a gente riu disso e tal. No próprio momento que aconteceu aquilo, a assessoria de imprensa de São Paulo veio dizer que ele tinha levado a nossa Super Bowl. Mas torcedores são paulinos ficaram bravos e tinha gente que esperava eu chegar na porta do estádio, me jogava um bolinho de papel, um copo d'água, tudo em cima de mim, porque eles ficaram muito bravos. Enfim, episódios desse tipo já aconteceram com quase todas as torcidas, mas você sabe que é curioso, né? Porque eu tenho alguns episódios com todos os grandes aqui de São Paulo. Por exemplo, o São Paulo tricampeão brasileiro, lá com o Muricy, no começo desse século. Por coincidência de escala, eu transmiti os 3 jogos que o São Paulo ganhou o título brasileiro. Que eram pontos corridos, você não tinha final, né? Mas o jogo que o São Paulo matematicamente garantiu, nos 3 eu estava lá. Tem um dos anos, inclusive, que só eu transmiti aquele jogo. Porque era Premiere e tal, e não tinha televisão fazendo, só eu. Então, minha voz está nos 3 títulos do São Paulo. Naquela época, o São Paulo me adorava, porque o Milton Leite é São Paulino, porque do jeito que ele... Pé quente, pé quente. Aí, quando teve o Santos campeão da Libertadores em 2011, né? O Santos ganhou a Libertadores, com o Neymar e tal, com o Ganso. As pessoas juravam de pé juntos que eu era santista, porque não, porque o Santos...
O Corinthians campeão mundial. Ah, não, porque ele é corintiano, porque lá no Mundial. Bando de loucos, falou. O Palmeiras ainda em 99 foi o primeiro até desses todos. O Palmeiras em 99 eu estava na ESPN Brasil ainda. Quando ganha a Libertadores, eu transmiti todos os jogos do Palmeiras naquele campeonato. Também era maluco, não, porque o Vitor Leite, que ele é palmeirense, que não, você viu aquele gol, ele dá... Enfim. Então, cara, depois de tanto tempo fazendo isso, a gente já fica meio escolado. E é isso mesmo, quando o time do cara ganha, você é o melhor narrador do mundo, não tem ninguém melhor que você. Quando o time dele perde, não, ele tava torcendo pro outro. E só perdeu porque ele tava narrando, porque ele é pé frio pra caramba, enfim. Faz parte. Faz parte. E com o atleta? Já tem algum atleta já ficou chateado com você? Alguma coisa? Já teve alguma... Opa! Desculpa, derrubei tudo. Sem problema. Eu quase caí junto aqui. Que beleza! Que beleza. Que beleza pra mim mesmo. Que beleza! Essa foi histórica, mas que beleza! Eu fui puxar o fio do fone e veio junto. Já teve algum atleta para chateado com algum comentário, alguma coisa veio atrás de você para perguntar? Pô, Milton. Não, você sabe que nunca ninguém veio falar comigo. Acho que ninguém nunca tinha ficado bravo comigo. Pelo contrário, eu recebia relatos, por exemplo, uma vez o Tite veio num Bem Amigos aqui em São Paulo que eu estava participando, e ele falou para mim, no intervalo, você sabe que nos treinos lá no Corinthians e tal, a gente está treinando chute a gol, vem um cara e pá, bate lá na arquibancada, o cara já grita para ele, opa, que beleza, o outro jogador. Ou seja, então sempre os relatos que eu recebi foram muito mais esses. O único episódio que eu tenho, que eu posso dizer com certeza que a pessoa não gostou, o Bruno Otávio, que era um jogador que saiu da base do Corinthians também, subiu para o time profissional em 2007, o time do Corinthians era horroroso, então muitos garotos da base foram queimados naquele time naquele ano. E eu transmiti no Morumbi um Corinthians e Palmeiras naquele ano. O Palmeiras estava ganhando o jogo de 1-0, 42 do segundo tempo, a bola para o Bruno Otávio, ele dá intermediário, ele tenta chutar no gol, a bola vai lá na arquibancada, né? E aí eu meti lá, ele pensou que agora eu se consagro, não sei o que e tal, e fiz um comentário. Passou, nunca mais se tocou nesse assunto. Anos depois, agora uns 3, 4 anos atrás, ele deu uma entrevista, porque o Bruno Otávio foi um jogador que ele teve problemas de contusão, ele parou muito jovem de jogar, né? Ele parou com 30 anos, menos que isso. Ele deu uma entrevista para o UOL para contar do que ele estava fazendo da vida e tal. E nessa entrevista ele relata isso, que ele ficou muito chateado comigo na época, porque eu exagerei, porque eu falei isso, que eu falei aquilo e tal. E, cara, eu fiquei muito chateado, né? Naquela época, inclusive, peguei, eu tentei achar o gol no YouTube, achei lá e fui ver. E, de fato, ele tinha razão. Eu exagerei no comentário que eu fiz. Eu tinha acabado de chegar no Sport TV, eu estava empolgado, grande televisão Globo e tal. Exagerei, fiz um comentário que eu não deveria ter feito, né? Na sequência da jogada ali. Mas eu não conhecia, não sabia como falar com ele, eu não tive como me encontrar com ele. O ano passado, o Sport TV tem um quadro dentro de um dos programas que chama Rememe, que é você recordar coisas que viralizaram, né? Como esse lance do Bruno Otávio. E aí eles resolveram nos reunir, eu e o Bruno Otávio, para fazer uma entrevista, uma reportagem com a gente. E a gente fez isso até num lugar em que o Bruno Otávio tem, aqui em São Paulo. Hoje ele mexe com quadras de grama artificial. Society. Exatamente. Então tem um local aqui em São Paulo, perto do aeroporto aqui, que é onde eles fazem, e a gente foi gravar lá, né? A gente fomos gravar lá, encontrei com ele lá, um cara muito simpático, muito atencioso, e a gente reproduziu o lance, ele chutando pro gol, só que dessa vez a bola entrou, né? Então eu narro o gol dele num lance parecido com aquele do Corinthians e Palmeiras. E aí nessa entrevista, inclusive, eu tive a chance de conhecê-lo pessoalmente, ele é uma figura muito generosa, muito boa e tal, pedi desculpas para ele, falei que ele tinha razão, que eu tinha exagerado naquele momento, mas que tinha passado. Mas foi o único caso, o único episódio que eu sei de alguém que ficou bravo. O Nori contou um caso dele também, que ele fez um comentário sobre o Egídio, do Palmeiras, o jogo também, que ele também achou que exagerou e foi lá e pediu desculpa pro Egídio, né? Mas o Egídio até chorou também, que foi bem legal a coisa também. Todo mundo erra, pô. Não, e como você falou agora há pouco, Augusto, a gente está fazendo uma coisa ao vivo ali, meio na emoção, e a transmissão de televisão é uma coisa muito pesada, assim, em termos de exigência, né? Porque você tem 2 caras falando no seu fone, você tem 5 pessoas ali que você tem que colocar na transmissão sempre, todo mundo tem que participar e tal. Sem contar a emoção do jogo, você tem que estar ligado ali para não errar, enfim, tem uma série de coisas que envolvem que você acaba, muitas vezes, perdendo um pouco do controle, né?
Mas É, o tempo vai passando, a gente vai aprendendo. as pessoas de casa não têm essa noção, né? Que o cara que tá narrando, ele tá com um ponto aqui com o cara falando, tá com outro ponto com o outro cara falando e tá vendo o jogo, ele tem que tomar cuidado com o comentarista dele, dar o espaço ao comentarista dele, tem o repórter lá no campo, é muita coisa ali, Muita é uma coisa. pressão, é um negócio. Milton, o Instagram vai... Pode falar. Não, por favor. O Instagram vai cortar? Você volta mais uns 15 minutinhos comigo? Fica, não tem problema. Então, pessoal, voltem com a... Eu vou cortar aqui, vocês voltem com a gente, tá? Já estão voltando. É só o tempo do Instagram gravar e já estão voltando. Fica aí, daqui a pouco a gente abre a pergunta para vocês. Depende da pergunta também, né? Qualquer pergunta também. Já estamos voltando.